Ó, já temos 20 pessoas nos aguardando. Que top. Olá! Está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago Oliveira. E eu sou o professor Armindo. O episódio de hoje especialíssimo, nós vamos falar como faturar mais de 100 mil com abelhas em um ano. Em um ano. Em um ano. Em um ano. Desafio, hein? Desafio. Nem 2, 3, 10 anos não, em um ano. Ó, boa. É ao vivo, gente. É ao vivo, nós estamos ao vivo aqui. Ó. Eu tava até falando aqui, de repente até chegou um áudiozinho alguém aí que eu falei assim, ó, nós já estamos aqui com mais de 20 pessoas aqui nos assistindo. Que alegria, a turma tá aqui firme e forte, né, rapaz? A gente ia gravar, mas a gente decidiu, vamos fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo. Até antecipou o horário, né? Exatamente. Mas, professor, quando a gente estava fazendo o editorial para esse Pod Mel. Para esse Pod Mel, e você falou assim, como faturar 100 mil com abelhas ou apicultura em um ano? Eu vou falar ao vivo porque esse é o nosso objetivo. Eu desconfio, para não falar outra palavra. E muita gente, né? Mas por quê? Por que é difícil de acreditar? Porque a gente sempre fala nas aulas, nas lives, que você produzir mel em um ano para faturar 100 mil é quase impossível. Raros são os nossos alunos que alcança conseguem isso. em um É ano um ponto fora da curva. fazer superprodução de mel já é difícil. Agora, faturar 100 mil reais com a produção de mel no primeiro ano é muito mais difícil. Só que o título não é faturar 100 mil com mel. Tem uma pegadinha Aí o aí. que É acontece? faturar 100 mil com abelhas e não é apicultura. É com abelhas. Faturar 100 mil com abelhas. Com abelhas. Não é apicultura? Apicultura e meliponicultura. Então, olha, Então gente, esse episódio hoje... escuta bem porque tá bem especial e com muita informação interessante. Porque, assim, às vezes as pessoas estão escutando e acham que a gente tá manipulando ou preparando alguma coisa. A gente prepara, sim. Mas a gente vive isso também, né? Que a gente, na realidade, o que a gente está aqui discutindo é exatamente apresentar de agora em diante, até na escola de apicultura, que você não tem que ter o foco de 100 mil de faturamento, não é só no mel. Apicultura e meliponicultura não é só mel. E a gente vai falar todos os pontos que você pode faturar com a apicultura. E esse é um outro ponto também, que a escola de apicultura sempre falou de apicultura. Nós temos o nosso curso de meliponicultura. Tem. E às vezes o professor Armindo esquece de falar das oportunidades que a meliponicultura traz também. E por falar no curso de meliponicultura, as matrículas para a escola de apicultura estão abertas. Estão quase abertas. fechando, professor. Felipe, inclusive, eu não sei se deu Aproveita. tempo de você colocar no descritivo para nós aí. Coloca no descritivo aí a chat ficha de também. interesse, fixa pra gente lá no chat, pra turma fazer inscrição. Termina amanhã, Thiago. Termina amanhã, professor. Amanhã até meia-noite termina a captação para a ficha de interesse. O que é essa ficha de interesse? A ficha de interesse é quem deseja entrar para a escola de apicultura, Thiago, mas quer receber o quê? Uma atenção especial de especialista antes, porque não é o link para você matricular. É a ficha de interesse onde você demonstra o seu desejo de vir para a escola de apicultura. Então, Depois que chegou a ficha de interesse, a pessoa vai receber um contato do nosso especialista que vai bater um papo com você para entender a sua realidade, entender o seu momento e aí apresentar a escola de apicultura para você, né, Thiagão? é isso aí, professor. E a pessoa que faz a ficha de interesse paga alguma coisa para poder entrar na ficha de interesse? Não paga nada e ainda ganha, professor. Vai ganhar o quê, Thiago? Vai ganhar uma aula top com o professor Armindo, um cursão intensivão, assim, um dia de aula. O professor vai dar um show de aula lá, exclusiva, só pra quem preencheu a ficha. É segunda-feira a aula, hein? Segunda-feira já. Segunda-feira agora, a aula vai ser às 19 horas, né, cara? Aulão, vai aulão. ser ou vai ser no Meet, ou vai ser lá na plataforma Zoom. Não é? O Felipe tá vendo ali. Ele Já tá vendo qual que vai ser ali. Vai trazer pra nós, né, Felipe? Bom demais a conta, não é? Isso aí, professor. Top Só que demais. antes disso, nós já vamos adiantar um pouco até a temática da segunda. Porque a minha intenção na aula era exatamente trazer esse tema nosso aqui, ó. Como você bater 100 mil com apicultura e meliponicultura. Que vai ser o tema da aula de segunda. Pode ir esperando aí. Vamos esmiuçar isso com mais detalhes. Aqui nós vamos fazer rapidinho. O pô de mel aqui vai ser aqui de Informativo. tema. É só pra Aqui é adoçar. informativo. Agora, segunda-feira é aula. Hoje vai ser o melzinho assim na Hoje vai chupeta. ser só pra você sentir o gosto do que vai ser essa aula de segunda-feira, que vai ser esse tema. Você vai sentir o gosto. Porque na segunda que nós vamos detalhar mesmo. Então, se você quer vir pra essa aula, você não vai pagar nessa aula, não.
Você preenche tua ficha de interesse, se você tiver interesse de vir para a escola, você não vai pagar nada para preencher ficha de interesse, ainda vai ganhar essa aula comigo gratuita, que também não vai pagar nada. Mas preenche a ficha de interesse, já marca aí, porque o tema da aula é segunda-feira às 9 horas, né, Tiagão? Verdade, professor. Bora lá. E hoje, a gente sempre fala, gente, de faturar 100 mil com mel. A gente até premia os nossos alunos que fazem superprodução e faz superfaturamento com mel. É verdade. Então, todo mundo sabe que é possível faturar 100 mil reais por ano com mel. Todo mundo vê os nossos alunos faturando aí 100 mil reais por mel. Pegando premiação. Então, a primeira forma que a gente pode falar, que é a forma de você faturar 100 mil reais com abelhas, é produção de Mel. Isso aí não há dúvida. O carro-chefe da apicultura, da meliponicultura, da abelha com ferrão, da abelha sem ferrão, é a produção de mel. É o mel que vai ser o carro-chefe para você faturar. Agora, você vai alcançar, já no seu primeiro ano de trabalho dentro da escola de apicultura, vindo para a escola aprendendo todo o método, já alcançar a superprodução de mel e alcançar mais de 100 mil reais naquele primeiro ano com a apicultura, não é que é impossível, não é impossível, que já tiveram alunos que fizeram. Mas não chegou a 10 o número de alunos que alcançaram isso. No universo de mais de 18 mil alunos, então nós estamos falando o quê? É um ponto fora da curva. Sim. Mas é possível você fazer isso com mel. O que é a ideia? A apicultura e meliponicultura não é só mel. Exatamente. O mel é o carro-chefe, é o alicerce do trabalho. Inclusive, o alicerce do conhecimento é você saber fazer superprodução de mel, né, Thiago? Mas tem a questão da produção de mel, mas tem jeito de ganhar com mel sem produzir, não tem, professor? Tem jeito de você ganhar com mel sem produzir. E a gente ensina isso na escola. A gente tem o curso Faturando com Mel, aonde eu ensino a você como que você compra mel barato no atacado. Hoje tem mel barato no atacado. Bem lembrado, professor. Mel barato. Barato mais um preço justo? Preço justo. Tá. Ué, você imagina o mercado. Barato pelo justo, o mercado. A gente até combinou com o Ivan que o nome agora não é mais atravessador, não. Qual é o nome? Nós vamos mudar o nome da pessoa que atravessa mel. Quem é? Ele vai chamar agora mercenário. Ai, gente. Mercenário. Eu combinei isso com o Ivan porque o termo similar em espanhol, para quem não sabe, o Ivan é o nosso professor de espanhol, gente, né? O Ivan é professor de espanhol meu, do Thiago, do Pedro, e aí ele está ensinando pra gente. O termo atravessador no espanhol que mais tem similaridade é o mercenário. O mercenário. Mercenário do mel. O mercenário do mel. Não, vamos o mercenário do mel. O mercenário do mel paga aí 8, 10, 12 reais o quilo. Mas você compra mel no atacado hoje dentro de um preço justo, na casa aí de 17, 18 reais o quilo. Verdade. Que é um preço que é interessante pro apicultor. E fatura muito. E fatura. O apicultor, ele vende a 17, 18 e ganha. E você comprando um balde de mel de 25 quilos no atacado e vendendo, e pagando 17, 18 e vendendo ele a 60, 70, quanto que você não tira de faturamento? Exatamente. Então dá para faturar. Inclusive, esse curso que o professor falou, que tem lá na Escola de Apicultura, você tem chance de você receber esse curso, hein? Faz sua inscrição, entra no link que tá aqui embaixo. Isso. Dá tempo ainda de você preencher sua ficha de interesse para você ter acesso também a esse treinamento, que é o Faturando com Mel. Faturando com Mel. Esse curso lá ensina a gente a faturar 2 mil reais em 30 dias. Ou seja, se você se propor, e o curso prova que é possível. Sim. Prova que é E possível. desafia você a fazer isso. E desafia você a fazer isso. Então o desafio ele vai aumentar. Se o curso se propõe você fazer um balde de mel por mês e faturar 2 mil reais com balde de mel por mês, então vamos aumentar esse desafio de um balde de mel por mês em um ano? 12 baldes de mel no ano? Nossa, É possível? fácil. É fácil. Porque 12 Possível. baldes de mel é quantos quilos de mel? Porque a pessoa... 12 12 baldes de 25. mel é 300 quilos de mel, gente. é baba isso aí. O que é 300 quilos de mel? Para quem está numa cidade com 100 mil pessoas, com 150 mil pessoas, com 200 mil pessoas. Ele não consegue encontrar 300 pessoas que ele vende 1 quilo de mel. Porque o desafio no Faturando com Mel, professor, a pessoa faturar 2 mil reais nos primeiros 30 dias. Ou seja, não tem experiência, nunca Não tem comprou conhecimento, mel, não nunca tem apiário montado. não tem apiário, não sabe vender. Então, o desafio é nos primeiros 30 dias. Agora, pensa quando tiver experiência. Pensa quando tiver experiência e outra. Você se propõe no primeiro ano, entrou para a escola de agricultura agora. Você vai se propor vender um balde agora e correr atrás, trabalhar. Segundo mês também, terceiro mês também, quarto mês também, um balde no mês. 300 quilos de mel no ano. Vamos botar um preço aí barato, 50 reais o quilo? Deu quanto? 15. 15 mil reais. Então já puxa aí. Venda do mel. Mas qual foi o investimento dele?
Não, é faturamento. Ah, faturamento. Faturamento, Gente, 15 não mil. é faturamento. Não é lucro, não, é faturamento. Isso. É. Depois nós vamos puxar o que vai ser a margem de lucro disso aí. Então, eu vou inclusive listar aqui no Zap também pra gente somar aí, Thiago. Então, primeiro é a venda do mel. Ele já pode fazer já. Não é pra quando ele tiver apiário montado, não é pra quando ele capturar a abelha, não é pra quando ele resgatar a abelha, não é pra quando ele tiver comprado o material do apiário, não, é pra já. E no curso Faturando com Mel ensina todo o investimento que ele tem que fazer e a margem de lucro que ele vai ter também. Essa é a primeira oportunidade. Mas eu acho que nem conta muito essa questão do mel, porque todo mundo sabe que dá pra faturar alto com mel e mais ainda. A gente tem aluno que fatura milhão. Tem. aluno com negócio milionário com produção e venda de mel. Mas é, Sem o aluno, apiário. mas é o aluno que tá preenchendo a ficha de interesse ali agora. É, um dia ele Que um dia ele passou duvida, por isso. que duvida, igual a gente que duvidou, que duvida que é possível fazer 100 mil. Eu provo que é possível. Jande, você preencheu a ficha de interesse, Jande? Professor, só aluno da Já é escola. aluna, gente. Já é aluna. Professora. A gente é professora da escola. Eu sou apicultora com bastante orgulho. Mas é possível, Thiago. Mas É mel. questão de querer. Mas mel, eu acho que é fácil. Porque mel eu já vi gente batendo milhão. Mas Mel, tem outras oportunidades. é isso que eu quero saber. Ele não vai escolher o que ele vai fazer. É isso que eu quero saber. A Que ideia mais- do faturar, que a ideia mais- do você faturar 100 mil por ano com abelhas, é você se propor. Você não quer entrar para a escola, você não está atrás de um negócio. Aham. Quando você está tratando de trabalhar um negócio, você vai trabalhar só um aspecto do negócio? Não, tem vários ramos. Você vai trabalhar tudo aquilo são os que é a canais. oportunidade que o negócio te dá. São os canais, né? Buscar informação, buscar conhecimento e o principal. Adianta só buscar informação, conhecimento e ficar olhando para a tela da TV. Que bonito, sou fã do professor Armindo. Não precisa de fã, não. Assistir todos aqueles programas que ensinam como você ganhar dinheiro. Não preciso de fã, não quero fã. Quero fã não, Thiago. Eu quero a pessoa que pega o conhecimento, que pega a informação e aplica na prática. A gente quer receber o vídeo O do aluno pessoal. que vem para a escola de apicultura, se ele não se propor a preencher a ficha de inscrição, a ficha de interesse, entrar para a escola de apicultura, assistir às aulas, mas entender que ele vai matricular, ele vai preencher a ficha de interesse hoje, matricular amanhã e depois de amanhã, ele já está trabalhando para faturar, porque a escola dá a ferramenta para isso. É. Por que ele vai postergar? Verdade. Por que ele vai procrastinar? Por que ele vai adiar? Sabe que a situação do país está difícil, que o dinheiro está curto. Que é só notícia negativa para todo mundo quanto é lado. Então fecha os ouvidos para notícia negativa, desliga a porcaria da televisão, vê somente aula da escola de apicultura, acompanha nosso pô de mel e vão trabalhar para ganhar dinheiro. Exatamente. Fechou. Não é? Mel. Acabou Mel então? é o primeiro. Mel, Olha aqui, ok. o mel já levantei aqui. Pelo menos você faturar no ano aí, você faturou quanto? 15 mil, é 15 isso mil. mesmo? 15 Isso. mil. Eu achei baixo demais. Pra quem ninguém vai vender só Não, mas 15 balde. mil- Mas é já- 15% dos Mas 100 mil. 15 mil já responde por 15% dos 100 mil no ano. Mas eu tô achando pouco mel. Eu não vou vender só um balde de mel. Não, você vai passar, mas vamos colocar essa mínima. Olha o Coppola. Vamos, não, Coppola arrebentou a boca do balão, gente. Coppola. Mas O ele Coppola, tá, ele eu tá, falei ele com tá o na Coppola curva, tá ontem. fora da curva, não. Tá não. Quem que é Coppola? O Pessoal que Coppola conhece Bio, o isso. Coppola, se você não conhece, o Coppola é um dos nossos principais alunos que entrou para a escola de apicultura via curso Faturando com Mel. Não tinha abelha, não. É verdade. Ele completou um ano agora que tem um apiário dele. Um ano. Ele tem um ano de apiário. Um ano de apiário. Mas de aluno ele já tem 2 para 3. Pois é. Hoje ele vende 15 mil em um ano, professor. No mês passado, lá em Uberaba, eu fiz a consultoria com ele ontem, da mentoria, que o Coppola está na nossa mentoria também, meu aluno mentorado. Ele faturou no mês passado, lá em Uberaba, Jande, só comendo no mel, faturou 15 mil reais no mês. No mês. Gente, a gente tem uns alunos que Ele é eles- taxista, vendendo dentro do táxi. O Coppola é um que ele faz umas postagens para venda, assim, de divulgação do mel dele, que eu, como apicultora, tenho vontade de comprar o mel dele. Assim, você entende? Mas o projeto dele já é para em um ano a um ano e meio já chegar no meio milhão de faturamento e num prazo de 2 anos a 2 anos e meio, R$1 milhão de apicultura. apicultura. É. Ele já tá com isso escrito. Então, por isso que eu acho Eu não vou detalhar o que é o projeto dele, porque eu tô sabendo o projeto não dele. pode, professor. Questão Vai, de- quer O saber- projeto é dele eu não sigilo de conto. Só o negócio. professor Armindo sabe, É. nem o Thiago Viajante sabe. Quer saber de projeto? vem Rapaz, pra- ali vamos quando tá pra na escola. consultoria Mas vem pro online mentoria que você com um aprende a montar aluno, um desse também. com um aluno mentorado, ali é igual um divã de psicólogo. É rapaz. verdade. Ali o que o aluno passa aqui, professor Armindo, ó, não Nossa. conta o projeto de ninguém, nem pro Felipe, que é doido pra saber os projetos, né, Felipe? É segredinho. Segredinho. É entre o professor Armindo e o aluno. Então, olha só, por isso que eu tô achando essa conta aqui meio furada, porque o professor falou 15 mil no ano. E o mínimo. Ó, o mínimo. Porque ó, o Coppola faz 15 mil no mês.
Mas isso é o aluno que vai que Mas tá ele já- preenchendo a ficha de interesse É, agora o e que vai entrar pra começa escola. hoje. Ah, tá, beleza. O Coppola, ele também pegou o Faturando com Mel. Mas eu tô colocando uma meta muito modesta pro aluno que tá entrando pra escola. Então, Porque não bora. é só mel, Thiago. Ele vai bora lá. além. Então bora lá. Quem mais tem além de mel, gente? A gente fez uma lista. programação aqui, mas eu quero pular ela e antecipar, porque assim, depois do mel, na apicultura ou na meliponicultura, o segundo desejo que a gente tem é a abelha. Com certeza. Tem como faturar com abelha? Tem. As pessoas aprendem. Inclusive, a escola de apicultura ensina você a capturar, você a resgatar e você comprar a abelha. É verdade. A gente ensina isso. É. Se a gente ensina o aluno a comprar a abelha, então significa que do momento que você tiver a abelha, existirão pessoas também interessadas em comprar de você. Existe um mercado forte de abelha. Existe mercado forte. Pra abelha. A gente sabe que muitos alunos que estão indo na escola de apicultura, que estão chegando, que vieram do curso gratuito, eles estão interessados em comprar. Eu acho que eu vou comprar, já para começar logo e tal, já ter a abelha rapidinho. Tem gente procurando. No resgate, conseguir as abelhas. O resgate, ele oferece várias opções também ainda de faturamento. Mas vamos falar primeiro, antes da gente falar ali do resgate, vamos falar, porque a gente já falou do resgate e emenda com aquelas outras oportunidades também do resgate. Certo. Vamos falar da captura primeiro. A captura. Imagina, Thiago, professor, você ensina 10 colmeias no máximo por ano. Tá, esquece agora a montagem de 10 colmeias no ano. Não é produção de mel, mais. Não é para poder montar apiário, é para você vender abelha. Opa! É outro O negócio. produto é outro negócio. Espalha 100 caixa-isca agora. Então, que mês de junho já tem gente pegando abelha, tá? Tem mesmo. Tá indo aluno da escola de apicultura todo dia na Ceia da Abelha. Professor, capturei meus primeiros enxames. No café com mel todo dia tem gente O pessoal tá dizendo, tá né? pegando abelha. Começou a enxameação. É. Cerrado Brasileiro tá enxameando. Tá voando abelha, gente. Já tá voando. Tá. Espalha 100 caixa-isca. Qual que é o percentual de captura no Cerrado, Thiago? Mínimo 70%. Ou seja, se você espalhar 100 caixa-isca, você captura 70 enxames. Beleza. Tira os 10 para você montar teu apiário, igual o professor Armindo ensina. Você começar teu apiáriozinho com 10, vai sobrar quantos? 60. 60. Qual que tá o preço médio de enxame aí no mercado? Você que tá batendo papo todo dia no Café com Mel? 500, 800 reais. 500, 800 reais. Vamos botar no barato? Bem no barato? 400 reais. Mas esse preço aí é o enxame na caixa de madeira. Não. É, ou Quando a não? gente- É o da caixa não, de quando a gente papelão? faz- a gente Caixa de abre lá- papelão. Isca mesmo? É, que a gente Na abre lá caixa e isca mesmo. pergunta, até Uau. 800 reais chega o preço do enxame. Uai, gente, vou ali, vou parar aqui pra Mas botar vamos umas botar caixas. barato, 400 reais. Ah. O cara tá com 60 enxames na mão. Vai esperar o enxame crescer, ocupar os 5 quadros da caixa isca. Quando ele já tiver ali com 90% dos quadros já trabalhados, ele bota o enxame à venda. Mas já começa a anunciar desde já. Vou ter enxame à venda tal dia assim, 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 assim. Ele tem 60 enxames na mão, ele vendeu a 400 reais cada enxame. Ele faturou quanto? 20 e... 24. 24 mil. Não. É? Sério? 60 vezes 400. 3 zeros mais 24. É isso mesmo. É isso mesmo. Então vamos colocar aí na lista? 15 e 24. 24K. Isto. 60 enxames. Olha bem, hein? E o custo aqui é baixíssimo, hein, Não. professor? Você imagina, caixa isca de papelão. Quanto que vale o papelão? Ah, Quanto que vale um fardo de caixa isca E hoje? a cera é metadinha, né? O fardo de caixa isca hoje eu tô vendendo na CW 150 conto. 30. caramba. Você vai gastar 450, vai gastar 500 reais sem caixa de papelão. Pegar 24 pau. Pensa. Joga Claro, pra tem baixo. ainda o quadro, tem ainda a tirinha de cera, mas tudo isso é barato É também. tudo coisinha barata. Você gasta uma lâmina de cera por caixa isca. É. Uma. Tudo. Feromônio, chame a abelha, você põe ali uma tampinha. É. Passa o plástico filme, põe no meio do mato. Espera a abelha entrar. Então, E detalhe, você tem o seu apiário de 10, igual eu oriento a pessoa a começar. beleza, então já tá com a piada dele montado lá. E vai vender o resto. E no resgate? O camarada começou a fazer resgate. Como é que ele pode faturar com o resgate? E no resgate? No resgate, ele não vai atrás do enxame que tá no oco de pau, no telhado, na árvore, na Sim. tampa do bueiro, na tampa do esgoto. Sim. Hoje tem uma empresa do polo empresarial aqui que ligou. Até passou um videozinho. Armindo, entrou uma abelha aqui dentro da tampa do bueiro industrial aqui da empresa. Enxame imenso. Ah. Enxame imenso. Passei pro Tainan. Ó, Tainan, vem Se com o vira. Juliano aí, se vira, vai lá buscar essa abelha lá.
É sua. Deve estar combinando lá para ir buscar agora à noite lá. Bom demais. Ó, Quanto? Assim, é só assim, como é empresa. vai como lá, é vai lá empresa, buscar, não. como é empresa, que a gente tem a tabela para tirar de casa e tem a tabela para tirar de empresa. A tabela para tirar de residência hoje é R$300. A tabela para tirar de empresa que está no primeiro andar da empresa é R$600. Se tiver no sobrado, empresa dobra 1.200. Se tiver prédio 4 andares, 3.000 para cima. Nossa. E A é empresa justo, ligou né? pro bombeiro tá lotado de abelha resgatando, não pôde ir. Ligou pra zoonose de Goiânia, zoonose de Goiânia tá com as equipes todas também deslocadas para poder resgatar a abelha também. Não tá tendo pessoal para ir, só poderiam ir daqui 10 dias. Ou Nossa. seja, o poder público não tá com pessoal suficiente para poder resgatar a abelha. Uhum. Isso aí surge o quê? Oportunidade para o apicultor. Ele fatura já cobrando pelo resgate. Esse enxame, por exemplo, vamos colocar um enxame na residência, R$300. Só o resgate. É. Ele tá com a abelha na mão, não tá? Se ele não quiser levar pro apiário, mas fortalecer esse enxame, para ele estar no núcleo ou no ninho e colocar esse enxame à abelha, ele consegue vender? Consegue. Sim. Consegue. Aí vamos colocar um preço médio realmente na casa de R$600, porque a maioria dos enxames vai estar no ninho. Ah, já chame forte. Enxame forte. Chame grande, né? Então você teve ali 300 da retirada do enxame, mais R$600 da venda de quem? Da venda da abelha. Certo. Acabou? Não. Ainda tem Porque mais. sobra muito favo. Aham. E o mel? Isso, o favo, por exemplo, você pega pelo menos aí mais meio quilo de cera bruta depois de beneficiada. Meio quilo de cera bruta, você apura isso aí no mercado, vai vender no mercado mais R$30 a R$50, meio quilo de cera. Tem o mel. E tem o mel ainda, que vai dar ali 2 quilos de mel. Tem um amigo do Zezinho. O Zezinho é um aluno nosso, tem muito tempo já. Amigo nosso também, pessoal. E tem um amigo dele que pega, faz resgate de cupinzeiro, no mato mesmo. Pega aquele mel, aí ele põe o mel na garrafa mais feia do mundo, com aquela sujeira toda, e vende como o mel silvestre. Mel silvestre, mel da roça. E o pessoal gosta, o pessoal compra, e vende, cara, 80 conto a garrafa. E vende. Vende muito. Até com Eu cupim tô dentro. orientando Ele você a trabalha. fazer isso? Eu não tô orientando Não. você a fazer isso. Não, Se você gente. for pego, inclusive, por fiscalização, você tá no sal, meu amigo. Ele trabalha, professor, numa oficina mecânica. Não vou falar mais detalhes, não. Trabalha na oficina mecânica, vende tudo pros clientes da oficina E vende. mecânica lá. É claro que você não vai botar isso dentro da garrafa É de caro, Coca-Cola caro. com lixo dentro. Gente, mas Né? o mel de resgate, ele não é todo mel que pode ser vendido, não. Tem lugares de resgate que De cidade, por exemplo, você não pode nem aproveitar. que você não, porque não é mel. não aproveita mel, viu, gente? Você tira ali de um telhado dentro da cidade. A abelha busca ali em tudo. Busca em flor que Não, tá e na cidade. contamina também os Mas favos, busca né? também no A cera. busca também no resto de lixo, resto de Coca-Cola, resto de café. Passa inseto ali, Né? Então, tem roedor. contaminação de poluição de asfalto. Então, no resgate, a gente ganha com o serviço, ganha Isso. com a abelha, ganha com mel, ganha com a cera. Isso. Tem várias formas de ganhar no resgate. Vamos colocar na média. Um único então. enxame, você pode botar o faturamento aí entre abelha, favo, entre cera, venda do próprio enxame e a retirada do enxame que você vai cobrar para retirar, pode botar redondo aqui R$1.000 por enxame. R$1.000 por enxame. Só que você não vai fazer um resgate. Você não vai por fazer ano, só não. um. Por Não ano. é um no Vamos ano. colocar um Então quantos por vamos dizer mês? que você vai resgatar uma abelha por mês? Não, põe duas, 15 Duas. A cada 15 Não, dias. vamos ser Tem a modestos. forma- Vamos botar um resgate por mês, cara. Não A vamos conta não fecha, não. Não A vamos conta não adentrar- fecha, você vai ver que vai passar dos 100 mil e a gente botando na conta modesta. Olha só, a gente não vai entrar nos detalhes porque existe técnica de você fechar negócios pra você fazer o resgate. Não, e na aula de Tem segunda-feira forma. também nós vamos falar. O professor vai ensinar isso. Na aula de segunda-feira que nós vamos conversar sobre isso. Hoje vai aqui a gente ensinar- tá pormenorizando Lá apenas. na segunda-feira É. o professor vai ensinar como é que você faz como é que você consegue obter contratos É. para você faturar. Inclusive, tem aluno nosso, professor. Vamos ver se a gente consegue trazer a entrevista dele até segunda-feira. Aluno nosso que fatura R$10.000 por mês. Gente, nós já estamos com o telefone dele, o Leandro já tá com o contato dele, já tá para agendar para poder fazer essa entrevista com ele. O cara fatura 10 mil só com resgate. Só com resgate. Ou seja, no ano ele já faz 120 mil. Segredo aqui, R$120.000 por ano só com resgate, professor. Cidade? Sem contar ainda a venda da tem abelha, método, tem sem método contar a venda da cera, É. sem contar nem o povoamento da colmeia. Nada. O professor vai falar mais Só- sobre só pra segunda-feira. resgatar. Você vai entender como fazer isso na segunda-feira. Então, Então vamos colocar aqui R$1.000 aqui, um enxame por mês, põe aí 12 mil no ano. 12 mil, professor. Colocando modesto, igual a gente tem, igual o menino lá de Brasília, qual que é o nome dele? O É o... Felipe? Não, Não. Vinícius. Vinícius.
O Vinícius fatura 5 mil por mês. Exatamente. O Vinícius faz 60 mil com resgate por A gente por já ano em falou Brasília. de captura, de resgate, quais são as opções do resgate, mas ainda se ganha mais dinheiro com o próprio animalzinho, né? Com a abelha. Mas aí a pessoa já tem um apiário, já fez resgate, já fez captura, já tem um apiário. E aí, professor? No apiário? Mas você já tem o teu apiário. Você não tem ali os seus 10 enxames que você captura da isca? Você não montou teu apiário? Montou apiário. A escola de apicultura não ensina o processo de divisão massal de enxames? Sim. Então ele tem 10 enxames que ele capturou. Ele colocou um enxame para crescer e o enxame atingiu um ponto adulto, não atingiu? Atingiu. O que é mesmo um enxame adulto, gente? São os 5... Não, o enxame... Ai... O filhote, ele tá no núcleo. 5 Ele quartos. passou pro ninho e ainda tá crescendo. Enquanto ele tá crescendo, Na ele é caixa. um enxame filhote, né? Ele completou Ele tá os na 10 quadra, quadros do ninho. Os 10 Adulto. quadros. É um enxame adulto. Então tem os 10 quadros do ninho completos. O que você pode fazer com aquele enxame? Dividir. Dividir em 2. Boa. Você vai continuar com 10 enxames, que é a colmeia mãe, e vai produzir 10 enxames filhotes. Ah, professor, tem que introduzir rainha? Não, deixa fazer puxada natural. Fez nem gastar com... Não, você dividiu em 28 dias, estourando 32, ela já produziu uma rainha nova e a rainha já tá botando. Ótimo. E ela já tá com 5 quadros também no núcleo. Ah, você vai vender no núcleo de madeira? Não, passa pro papelão e vende. Nossa. Vai vender no papelão. Economizar aí, vender o produto aí que tenha custo baixo. Mas você falou uma palavra-chave aí, rainha. Rainha também é um negócio. E rainha também é um negócio. Mas vamos terminar a conta aqui dos 10 enxames. Conta, gente. Os 10 enxames que a pessoa capturou. Ah. Ele dividiu, vai pegar 10 e vender. Ele vai vender esse enxame, vai vender esse enxame por quanto? 6. Pelo menos uns 500 contos. aí. Pelo menos 500 reais. Eu acho esses 400 barato demais. Porque a rainha é nova. Porque o enxame produziu rainha. Rainha nova. É rainha nova. Não é rainha meia idade. Favo novo. verdade. Não é rainha esgotada. É favo novo. Então você está garantindo um enxame novo, com rainha nova, com favo novo, nutrido, bem alimentado. 6 mil? 10 vezes. 10 vezes 500 Não, ou mas 600? quantos vai fazer no ano, professor? Não é só uma divisão que vai fazer. Mas vamos colocar modestamente aqui os 10 enxames que o aluno que está preenchendo a ficha de interesse agora vai capturar. Gente, então vocês já vou estão... colocar essa Eu tô querendo Ele- provar pro vai aluno. preencher. Eu tô Então, querendo ok. provar pro aluno que vai preencher a ficha de interesse que tem ferramenta na escola para ele fazer 100 mil nos primeiros 12 meses. Só não faz se ele não quiser. Então vamos lá, vamos E eu tô sendo modesto nos números. Vamos trabalhar com essa hipótese do professor, que o camarada entrou para a escola de apicultura, montou um apiário de 10 chamas e fez somente 10 divisões. Só fez 10 divisões em um ano. Pra mim é uma coisa absurda, mas ok, vamos trabalhar que ele só fez isso. A maioria dos alunos faz muito mais que Ele isso. poderia fazer até quantos, professor? Vamos colocar o outro extremo? Ele chegou no final de 60 dias. Ele tem colmeia mãe e colmeia filha que se tornaram adultas de novo. Então ele tá com 20 chamas. Tá com 20. O que ele pode fazer de novo? Dividir. De novo, 20 vira, 40. mais 60 dias, 40 vira, 80. mais 60 dias, 80 vira, 160. 60. Mais 60 dias, 160 vira 300 e... e 20. E não completou um ano ainda. Pois é, ué. 320 deu 10 meses. Nossa. Se ele somar mais 60 dias, vira 640. Aí você tem que considerar o descarte, porque tem enxame que não vinga. É, tem 10% de... Aí você coloca, não dá mais. Ah. Você coloca 60% de aproveitamento. Só que 60% de aproveitamento de 640 é 360 enxames. Caramba. 360 enxames a 500 reais. 180 mil. Só Não, enxame. gente, eu tô me perdida aqui nessa Pronto, conta fechou a já. conta, vou parar de anotar. Ah, professor, mas é fácil assim? Não, é trabalho, meu amigo. Trabalhar igual cão chupando manga. É trabalho. Igual subaco de aleijado, igual o Pedro falou ontem. Trabalhar igual subaco de aleijado. Mas trabalhar, não é, Felipe? Se trabalhar não chega, Felipe? Chega ou não chega? Chega. Rapaz, chega mesmo. Só que os caras aqui é maciota. Não, eu não quero fazer não, 300, eu quero botar. A gente tá aqui ao vivo, aqui não tem problema. Pra eu saber quando tá ao vivo, ele é meio esculachado. O cara quer botar 50 caixas, gente. Quero botar 50 caixas. Agora eu vou tomar minha cervejinha gelada, minha perninha pra cima e ficar numa boa. Alguém controla esse homem hoje. Eu pergunto, o cara que bota 50 caixas, vai tomar cervejinha gelada, perna pra cima, ele vai receber o quê? É fumo. É fumo. Gente, até pode, mas no final da noite, quando você tá morto de Final da cansado... noite, depois de 11 horas da noite, que você já transportou um bocado de enxame, já entregou pro cara que veio comprar, eu não é? Você pega a cerveja Vai até assim, buscar o né? enxame à noite,
Você já selecionou ali os 10 enxames seus? O cara já buscou o enxame, já levou ali 7, 8 da noite. Quando deu 9, 10 da noite, o cara já foi embora com as abelhas, você já tá com um din-din no bolso. Aí você chega 11 horas, vai tomar essa cervejinha pra relaxar. Chega tá Assistindo a nossa tremendo. live. Depois você ralar, meu Assistindo amigo. nossa live. Depois você trabalhar. A gente tá falando de trabalho, não estamos falando de maciota, não. Só que é trabalho que rende. É. É ou não é, Thiago? Verdade. E não acabou, não, Thiago. Vamos botar a lista aqui? Mas 10 vamos lá, então. enxames. Só 10 mesmo? Só 10, 10 vamos ser modestos. 10 Quanto ele faturou com os 10 aí, Bruno? Os 10 enxames, bota aqui R$500 cada um, R$5.000. 5. E não acabou ainda não, hein? Tá no Sim. bolso aqui, os 5. Pois é. Sendo modesto, hein? Beleza. Já pensou o cara tirar um ano inteiro só dividir enxame e vender? O Tá apiário, doido? ele pode produzir mel, a gente falou no início, mas pode produzir outras coisas. Pode. Não, mas vamos continuar falando da abelha, que falta Tem mais abelha rainha. aí? Rainha. Falta rainha. Rainha. Tá, mas a rainha requer um pouco mais de experiência. Tem outros produtos que você faz com apiário, além da rainha. Rapaz, Mas eu não com ensino ano na escola de apicultura Ah. que o meu aluno da escola de apicultura, que faz o curso de produção de rainhas no método da escola de apicultura de produção de rainhas, ele tendo 5 enxames adultos na mão, ele não produz rainha? Produz. Ele precisa ter o quê? Ele só precisa ter os 5 enxames, o método correto para fazer, que é através do método espanhol de produção de rainhas, e ele faz produção de enxame. Nós temos um aluno da escola de apicultura, que é o Manuel do Nascimento, super produtor Mas de mel. ele já tem experiência, né? O Thiago tá certo, eu acho. Mas no primeiro, a gente tem aluno também que tá chegando agora e que fez. É? Não produziu volumes de rainha. Gente, se você tá Mas ele já tem assistindo meios. aqui no YouTube e é aluno que conseguiu fazer a rainha em um ano, coloca aqui pra gente não ficar... Coloca pra gente, aluno não da ficar escola de aí, né? mentiroso. Geralmente É. quem entra, mas quem entra na escola, ele não preocupa em produzir a rainha. Ele tá preocupado em montar o apiário, em produzir mel. Geralmente vai trabalhar com a rainha no segundo ano. Mas se seu foco é faturar, Meu amigo, se tu É uma foco é opção. faturar, você vai perder a oportunidade? você tem condição de fazer. E É. como é que Você é? coloca ali, você tem um enxame adulto, ninho sobre ninho, tem que ser no mínimo ninho sobre ninho, É. igual o método da escola de apicultura ensina. Isso. Ninho sobre ninho, a cometa ali com pelo menos 80 mil abelhas. Tirou o sobreninho, chegou o suporte espanhol, orfanou a colmeia, ou seja, tirou a rainha da colmeia. Que a colmeia não pode ter rainha para produzir rainha. Colocou o método direitinho com o uso do suporte espanhol, se a colmeia seguindo todo o passo a passo, a pessoa tendo 5 enxames, uma super colônia pelo menos que vai ter o suporte de rainha, ele vai conseguir produzir no mínimo por baixo, ele vai conseguir produzir 15 rainhas. E sim, quantas começam? Uma. Pois é, mas não é um só que você vai fazer. Pra vender, Mas ele, Não, ele é pra experiente, vender, né? Mas É. para vender ele tem 15 rainhas. pois é, mas assim, se eu vou produzir Ele tem rainha 5 pra enxames. vender, certo. Eu vou produzir pra vender, eu vou trabalhar com quanto? Vou trabalhar só com... Você não dá, mas esse é começando, Mas a você gente tem tá- 5. A gente tá começando, Você né? tá começando, você entrou Aham. pra escola hoje. Sim. Você preencheu tua ficha de interesse hoje, Agora, então você 10, matriculou eu tô com amanhã, 10 enxames. você espalhou suas caixas iscas, capturou os seus enxames, tem um apiário de 10. Certo. Daquele apiário de 10, você vai colocar para crescer através do método na meio da escola que Sim. ensina como fazer. Sim. E é rápido, em 60 dias. Você coloca o enxame na condição adulta, esforçando, trabalhando e seguindo à risca o método. Mas é tranquilo, não tem bicho de 2 cabeça, enxames, não. nenhum. É, isso é bem Na tranquilo. escola de apicultura você vai ver que é muito mais simples do que o pessoal cozinha o miolo na cabeça dele aí. É. Vai tirar 2 enxames então, e coloca ali 2 suportes espanhol para poder fazer a produção em 2 colmeias. Você tira 30 rainhas. Eu posso fazer em 5 enxames? Pode. Pode fazer em 5, mas vamos fazer em 2. Tá. Vamos ser modestos, vamos fazer em 2. Aham. Ele vai tirar 30 rainhas. Das 30 rainhas, ele aproveita ali, por exemplo, ali 10 rainhas para poder fazer divisão de enxame no apiário. E aumentar o apiário dele já de cara, sobra ainda 20 para venda. 20 para venda. Hoje, quanto que tá o preço da rainha no mercado? Não sei. Nossa, Na faixa aí de 60 a 70 reais. Certo. Como a rainha não é selecionada, vamos colocar um preço barato aí de 50 reais. Cinquentinha. Cinquentinha, 20 rainhas, Quanto que dá? R$1.000. R$1.000. Entrou Milão aqui. Entrou Milão, rainhas, Ó. R$1.000. Pra mim, o trabalho de fazer em 1 é o trabalho de fazer em 5. E outra, a pessoa que quando ela vê que ela vai produzir esse tanto de rainha aqui, que vai faturar, porque tem quem compra, ele vai ficar só em uma produção? Eu acho que não. Não, mas vamos. Ele já vai querer fazer para fortalecer e dividir de novo, mas vamos É porque colocar ele preencheu a- modestamente que ele vai fazer uma divisão no É porque primeiro ele ano. preencheu a ficha agora, tá sem experiência e a produção já ainda vai demorar um pouco mais pra fazer, né? Exatamente. Mais lá Mas pra em frente. 6 meses ele já faz. Beleza. Então é Milão que entrou aqui. Milão já entrou. Que Bora mais que lá, ele pode acabou fazer no não. apiário dele? Vamos lá, Jandy. Ah, tem um monte de coisa. Tem própolis, tem... Própolis. 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 Você tem ali as suas 10 colmeias que você capturou. O enxame se tornou um enxame adulto.
começou a fazer a produção de mel. Não vamos nem dizer que ele tá fazendo superprodução ainda. Tá ali com 2 melgueiras. Um enxame, ninho, sobreninho, mais 2 melgueiras. Começando. Esse ninho, sobreninho, mais 2 melgueiras, você não tem que ir no apiário em média a cada 15 dias? Tem. Quanto que você tira de própolis só limpando o material? Só Não um é minutinho. coletor de Quem própolis. tá assistindo a gente vai poder ver e nunca viu apicultura. Felipe, faz uma gentileza pra mim. Traz aquele quadro ali, por favor. Esse que tá... Tanto faz. Esse é da Melgueira. Esse é da Melgueira. Esse é de Melgueira, pode ser. Pra gente mostrar qual é o própolis que tem que raspar, professor. Boa, Jande. A própolis que tem que raspar, pessoal, aqui tem própolis, olha aqui, ó. A gente tá falando de própolis? Felipe, dá uma focada. Não, não tem problema não. Hã? Tem como não? Então coloca perto lá. Coloca Professor, perto. vai lá. Coloca pertinho essa massinha preta aí, ó, que tá na ranhura do quadro. Bom, Vê ó, aí. quem tiver no Spotify tem que ir pro YouTube pra ver, Isso, tá? quem tiver no Spotify, clica lá no YouTube. E se não segue o nosso canal, já segue pra poder comentar. Isso aí é própolis, isso tá em um quadro, tá, gente? Isso ali. Agora imagina, a melgueira tem 10. A colmeia tá com 2 melgueiras. E ela E a colmeia tem coloca em sobreninho. vários, né? Coloca aqui, coloca própolis em isso, tudo. Na tampa. Na tampa. É, tem muito. No alvado, tem colmeia que lota o alvado de Aham. própolis. Verdade. Se Entre as cada ida melgueiras. dessa que você vai no apiário, Hum. você limpar todo o material, raspadinha rápida. Você fica acredita ali que eu não raspando a vida raspo? inteira, não. Não raspa. Você tira 50 gramas de própolis numa colmeia. Só que são 10. Sem fazer coletor de própolis. Não, você sem não tá produzindo técnica. própolis, você tá limpando o material. É, porque aí esse própolis aqui tem os usos pra ele, né? Exatamente. Às vezes, se for própolis nova, que ele tá coletando com regularidade a cada 15 dias, é própolis nova. Bacana. Dá até pra fazer extrato. Então vamos lá, o que pode se fazer com essa própolis? Vamos trabalhar as duas Vamos lá, situações. você não tirou 50 gramas por caixa? onde o camarada- Então deu 500 gramas por quinzena, deu quanto por mês? Deu 1 quilo, por 1 mês. quilo de 1 quilo própolis. por mês. Bruta. Vezes 12 meses. 12 dá 12 quilos. 12 quilos. Ah. Se ele vender a matéria-prima bruta, própolis bruta, tem quem compra? Tem. Tem. Eles pagam tranquilamente hoje aí na faixa aí de 150 a 200 reais um quilo dessa própolis. Que é isso, professor? Eu paguei tão mais. Mas a sua... De raspagem? Não, não. Ah, não, de raspagem, De verdade, raspagem. verdade. Não é própolis colhida Então tá, no vamos sistema, lá. não. 150 De vezes limpeza. 12 dá 600, né? Põe aí 200 reais vezes 12 pra fechar a conta. 200 reais vezes 12 dá 1.000... Dá... 2.400. 2.400. Só de própolis in natura. Mas você pode transformar essa própolis em feromônio chame-abelhas, que é o chame-abelhas para poder atrair enxame, para você colocar em caixa isca. 12 quilos dessa própolis, sabe quantos litros de feromônio chame-abelha que vira? Vira quase 50 litros de chame-abelha. Ixi. E para a produção do verniz ecológico? Vamos chegar lá. 50 litros de chame-abelhas, você coloca num frasquinho de 500 ml. 500 ml. Eu vendo na Cia da Abelha hoje a 50 reais. E vende. Pensa. Se colocar em 250, vende a Se 30. colocar em 250, vende a 30. 35. Ou seja, você vai ficar da venda da própolis in natura, da própolis de limpeza de raspagem de caixa, vendendo a 200 reais ou vai fazer chame-abelha? É. Outra Então, se opção. 12 quilos você fez 50 litros de chame-abelha, colocando em frasquinho de 250 ml, você vai fazer 200 frasquinhos. 200 frasquinhos a 30 reais. 200 frasquinhos a 30 reais, 6 mil? 200 frasquinhos Seis a pau. 6 mil reais. Só de feromônio. 6 pau. A gente vai Você colocar... consegue vender... Não, vou falar onde vender não. Vai falar isso na aula de segunda-feira. Na aula de segunda-feira. Na aula de segunda-feira você vai aprender como vender isso aí. Beleza. Então coloca aí, da própolis, você tem aí o chame-abelhas. Não, mas aí eu vendi ela por 2.400, não, né? Eu vou vender... Não, você vai vender Não. 2.400 ou vai vender faturando... Eu vou Seis. colocar 6 na minha conta. Dá mais de 6, Thiago. Nós fizemos conta errada aí. Então faz, joga pra gente aí, pessoal, na calculadora. Vamos pegar aqui, ó. A gente 200. tava falando de 200 frascos, né? É. Vezes 30. 60 mil, filho. 3 zeros mais o 6. Não, é 6 mil, professor. Olha aí, 200 vezes 30. 200 vezes É 30. 6 mil. 3 0 mais 6. 6 mil. 6 mil. 200 vezes 30. Eita! 200 vezes 30. 6 mil. 6 mil. mesmo. Ah, tá. Fechou. No caso da própolis, você vai vender a 2.400. In natura. Entre faturar 2.400 e 6 mil, qual que é melhor? É verdade. Então o chame-abelha é 6 mil. Vocês veem que nós estamos ao vivo mesmo, né? Estamos ao vivo mesmo. gente- Até na hora de fazer conta aqui, estamos errando. Chame-abelha é 6 mil reais. Mas aí a borra que sobra lá, dá pra aproveitar ela ou não? A borra dá pra aproveitar. Não, mas a borra vai no chame-abelha. A borra você não tira, não. Ah, tá.
A borra vai dando chame-abelhas. Entendi. Aí você vai optar entre fabricar chame-abelhas ou fabricar o quê? O verniz. O verniz ecológico. Quanto que fica mais em conta? Vou fazer conta do verniz, ver quanto que O rende. verniz ecológico, ele dá um rendimento, ele rende igual o feromônio, Só que é mais barato. só que o faturamento dele é menor. Ah, então vamos Então o trabalhar. faturamento maior aqui é o do feromônio mesmo. Tem opção. Então, Tem opção esse- também do verniz. Essa Isso. é a própolis de raspagem, né? Exatamente. Beleza. Então vamos pôr aqui a própolis da raspagem, 6K. Isso. E se for trabalhar a produção de própolis, professor? Dá pra fazer produção de própolis? Dá No pra- primeiro ano? No primeiro sem ano, experiência? no primeiro ano sem experiência ainda não dá não, Thiago. Aham. O tanto de própolis que você vai tirar, mesmo montando o sistema de produção de própolis, Tá. ele vai igualar o volume de própolis que você já tira na E raspagem. para fins didáticos, a pessoa que tem 10 apiários e quer produzir própolis nesses 10 apiários, o que que ele vai produzir, o que que ele vai faturar com própolis em 10 apiários? Em 10 apiários de ou 10 quantas colmeias? Oh, desculpa, um apiário, é o nosso exemplo aqui, um apiário de 10 colmeias. Então eu tenho 10 colmeias e vou produzir própolis. Ele vai produzir própolis, ele vai produzir em torno de 150 a 200 Depende da gramas de própolis região, em cada professor? caixa. Ou não? Vamos fazer uma média Não, aqui. não é a região. Hum. Porque um apiário de produção de própolis não pode ter 10, né? Ah, tem que ter uma produção maior, tem que ter mais... Você tem que ter um número maior de colmeias. Um É umas número maior 30, de né? colmeias aumenta a produção. Entendi. Porque a matéria-prima, ela não é uma matéria-prima abundante, ela é uma matéria-prima escassa. Aham. E o principal concorrente que tem da matéria da resina da própolis não é outra abelha. São os herbívoros, né? Ah, entendi. Como a abelha é territorialista, então ela chega naquele ambiente do alecrim do campo, por exemplo, e ela domina aquele ambiente e não deixa passar nada, Uhum. né? Então tem que ter muita abelha. Tem que ter muita abelha. Então deixa para outro episódio a gente falar o que que é a produção de faturamento de própolis. Aqui nós É já isso aí. fechamos aqui, então. O iniciante vai começar com R$6.000 na produção da própolis. Desraspagem. Própolis de De raspagem raspagem, e isso. a manufatura dela. Isso. Bacana. Cera, dá para produzir cera? Cera dá pra produzir cera. E não é pouca, não. Opa! A cera vender desde os resgates, né? E não é pouca, não. É, desde os Cera vem primeiros- desde o resgate e também na colmeia. É. Porque na colmeia, quando você está ali estabelecendo, por exemplo, o processo de colheita de mel, você não tem que retirar a cera. Assim, desculpa, Felipe. Quando você está ali fazendo o processo de colheita de mel, você não tem que desopercular o favo do mel. Sim. Quando o enxame vai chegando ali num prazo ali de 8, 10 meses, o favo não começa a envelhecer, já Sim. não tem que partir para iniciar o processo de troca. Então, aquele enxame que você estabeleceu o processo de captura dele, aqueles 10 enxames, você seguramente vai estar estabelecendo o processo de troca de favo ali. Sim. Cada enxame desse vai produzir em torno ali de 500 a 800 gramas de cera, depois de beneficiada. Ou seja, você vai ter ali de 5 a 8 quilos de cera bruta para você fazer a venda também. Opa! Geralmente, quando a gente trabalha com agricultura, a gente pode trocar a cera, né? Para Isso. cera alveolada. Mas se eu quiser vender, quanto que eu faturo isso aí? Rapaz, hoje o mercado aí tem empresas aí que estão pagando aí até 50 a 60 reais o quilo dessa cera bruta. Da bruta? Da bruta. Uau. Da bruta. Jogando para baixo aí, cinquentinha? Cinquentinha. Quanto que dá aí pra gente? 50 vezes 60, 3 mil reais. 3, Trezinho aqui, então entrou Isso. na nossa conta 3, de 6, pasteira. 9, Isso aí. 15, 30. Isso aí. Próximo ponto aí, gente. Qual que é a próxima opção que a gente tem para poder faturar com abelhas? Um outro produto, continuando no apiário ainda, pólen. Pólen. E pólen tira. Pólen tira. Pólen tira. Dependendo da região. Tira Mas como todo, iniciante, Pro com iniciante. um ano eu já consigo produzir pólen? Ixi, Com 2 meses de apicultura, mais fácil que o mel, mais fácil que a própolis. pólen Porque mais primeiro, o fácil. pólen... Mas é fácil, mas tem que ter técnica, Não, tem viu? que Não ter vai técnica e fazer, conhecimento. não vai achar que Mas eu o vou processo de produção de pólen, você não depende de ser super colônia. É. Ninho sobre ninho. Não. Você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar só o ninho. Seguindo a metodologia, o enxame já é novo. Já é um enxame de favo novo, já é um enxame populoso, já é um enxame adulto. Um enxame que foi recém-capturado. Você atingiu o ponto ali de ninho, colocou um coletor de própolis naquela colmeia, de pólen naquela colmeia, quanto que você vai tirar de pólen? Você vai tirar um volume de pólen que pode chegar até a meio quilo de pólen por mês. Opa. Por mês. Aí você imagina meio quilo de pólen por mês, 10 colmeias. 5 quilos de pólen por mês. E eu vou vender Vezes 12 meses do ano, 60 quilos de pólen por ano. 60 quilos. Eu vou vender pro mercenário ou tem uma forma melhor de vender Se isso? você vender por mercenário, Gente, meu amigo, ele vai mercenário. pagar muito pouco.
Você vai fazer todo o processo de beneficiamento desse pólen. 1 quilo desse pólen, eu vendo hoje na Companhia da Abelha por R$ 180 o quilo. Opa, vai colocar em frase, não vamos ensinar, não. Vai aprender como Não, vai fazer aprender isso aí na aula de segunda-feira, a gente vai detalhar. Bacana. Mas você pega aí 60 quilos vezes 180. Só de pólen. Ah, 60 vezes 180. R$ 10.800 só de pólen. arredondar pra 10? R$ 10.000 de pólen. 10 aqui de pólen, então. Dá pra fazer. Boa. A abelha é uma maravilha, hein? É, ué. Tá dando conta aí, Thiago? Não, vou falar no final, eu falo. Nossa, No porque final minha eu conta falo, também tá no bonita final eu aqui. falo. Vou falar não. Bora lá, acabou não, tem um- trem demais ainda. Tem uma aqui, professor. Nossa, essa aqui eu não sei como é que eu vou fazer conta, não. É. Vamos lá. É até um serviço que é antigo, mas é novo, assim, ao mesmo tempo. A gente está descobrindo, porque tem estudos agora que comprovam que ele é eficaz e que... Vamos ver. Exatamente. Vamos ver o que o professor vai falar disso aqui pra gente, gente. Bora lá. Polinização. Polinização. Ah, mas com 10 enxames, professor? É. Mas na soja? Não. Você não poliniza na sua soja? Hoje eu estava olhando um artigo, professor, dos vegetais, das lavouras que precisam da abelha para polinização. Tem algumas lavouras que a abelha é fundamental. Fundamental. Se não tiver abelha, a produção pode cair 50%. Exatamente. Pode cair 50% se não tiver abelha. É. Entre elas, maçã, Sim. melão, girassol, Tomate. tomate, morango. Nossa. Acabou não. Tem mais aí. Abacate. Abacate, eu não me lembro mais dos outros. Laranja. A laranja tem... O limão. A tangerina. todos sim. A maçã. Todos, a maçã eu falei. Nossa. A abóbora. Eu lembro- O feijão. Eu me lembrei. Só O tem melão. Só tem alimento se tiver abelha. Se não tem abelha, cai produção. Essas lavouras aí precisam da abelha para produzir. Até a soja. A soja não, a soja ainda não precisa. Ela melhora em 20% Melhora. se você produzir. Pois é, ou seja, hoje, a própria sojicultura, vamos pensar pelo lado inverso? Vamos. A sojicultura, ela produz 20% menos por não ter toda a tecnificação aplicada. Exatamente. Por não ter Qual que é a abelhas. tecnificação A totalmente polinização. aplicada? Tendo abelha também nas metodologias dele. Hoje- Sem abelha, produz 20% Hoje menos. o produtor de soja, ele está deixando dinheiro na mesa quando ele não usa, abelha. as abelhas para Mas você tem polinização. 10 enxames. E aí, professor? Como é 10 enxames você consegue polinizar qual tipo de lavoura? que- Girassol, Girassol, Nossa. tomate, morango. morango, que são pequenos pomares, pequenas culturas. Não é cultura de hectares e mais hectares. E aí muda a produção do pólen. Vou dar um Muda. exemplo. Você lembra do seu Antônio Albuquerque? Lembro. Seu Antônio Albuquerque já seus mais de 80 anos, está ali no Sim. Vale das Pombas, aqui em Goiânia. Sim. Seu Antônio, não sei se você lembra que o quintal dele é um pomar violento, né? Uhum. E quando ele colocou a abelha, ele quintuplicou a produção de fruto dele. Verdade. Não tinha abacate lá. Quando ele botou a abelha, começou a dar abacate. Ele foi comer abacate a primeira vez na propriedade dele. As mexericas, os pés de laranja, de pendura os galhos, que chega até no chão, de tão pesado que fica. A gente não tem um pomar muito grande lá na fazenda, não, mas a gente observa que O volume de fruta é gigantesco, não né? para. Fruta direto. E parece que chama a flor, eu não entendo. Então você imagina, você fazer um processo de polinização, por exemplo, de uma cultura de tomate. Vamos trazer que são culturas pequenas. O cara planta ali um lote, planta ali 1 hectare. E você chegar ali 10 colmeias de abelha nesse 1 hectare ali de tomate. Por quanto que você aluga uma colmeia, essas 10 colmeias, para você colocar numa cultura dessa de tomate? Ah. Vamos colocar baratinho? R$ 100 por colmeia por mês? Baratinho. 10 enxames? Então deu Mas quanto? são quantos meses? Não pode ser. Não, tomate produz o ano inteiro. Você vai levando pra... Tomate você troca, você terminou aquela cultura, você já faz o replantio e já coloca de novo para poder nascer. Ah, mas o período Aí- chuvoso que diminui a produção de tomate. O pessoal coloca estufas ou coloca área coberta. Fica estudo. Mas aí eu continuo com aqueles outros faturamentos, mesmo com o transporte? Como assim você diz? Não entendi. Porque a gente falando de tudo que pode ser faturado para chegar aos 100 mil. Aham. Se eu coloco ela na migração, continuo fazendo os manejos, Continua fazendo raspagem, manejo, tudo. Na verdade, tudo, você até melhora. Porque você tá na monocultura. Porque Mas o ela não processo- estressa? Quem é? A abelha? É? Nossa, você Um animal aumenta a de 100 produção. milhões de anos. Você aumenta A a abelha, ela produção. teve, nos 100 milhões de anos dela, ela teve o principal momento dela se estressar. Quando o planeta virou gelo. Olha a apicultura migratória.
Gente, ela nem Você estressa, imagina? estressa. Você migratória. imagina, a migratória. Você imagina é quando quando o planeta teve a era glacial dele. Ah. O planeta ficou 10 mil anos mergulhado no gelo. Só tinha uma faixinha de 200 km acima e abaixo da linha do Equador que não tinha gelo, mas era gelado também. Era gelado também. Era a temperatura de inverno nossa aqui. Sim. De inverno do sul do Brasil, que dá 0 grau, era a temperatura na linha do Equador. O resto era tudo gelo e a abelha sobreviveu. Aquele foi o maior momento de estresse da abelha que teve. Além do outro momento de estresse, que foi lá também há 60 milhões de anos que ela já existia, quando teve a extinção dos dinossauros. E ela sobreviveu à extinção dos dinossauros. Mas a Então dúvida da Jane é interessante. viajar não estressa ela. A dúvida da Jane é interessante porque, assim, se você levar abelhas de um ponto para o outro, não vai produzir menos? Olha a apicultura migratória. Você produz 4 vezes mais. A apicultura migratória produz tanto mel que você tem que trocar a abelha 4 vezes por ano. A rainha. A rainha, Você tem que trocar a rainha até 4 vezes por até ano. 4 vezes por ano você troca a rainha. Por quê? Tá explicado, Pela gente. quantidade que ela produz. Você tá levando ela para locais de monocultura, onde ela produz mais mel, produz mais pólen. Não, interessante. Aqui a gente falou de produção de pólen, né? Ela vai fazer a produção de pólen polinizando tomate. Então você tá tirando pólen. Muito então nós pólen. estamos citando aqui Gente, coisas que muito você pólen. faz ao mesmo tempo. O pólen do tomate, E um potencializa o outro. E É. quanto que se há no aumento de Gente. produção de tomate? Que aumenta 40% a produção de tomate. Deu Pois é. vontade de provar pólen do tomate agora. Deve ser delicioso. Se eu tô citando tomate, pode ser um plantio que o cara tem ali de 100 pés de limão. 100 pés de mexerica. É ou não é, Thiago? Verdade. Tudo ele dá pra fazer. Então você já coloca aí mais 12 mil reais aí, ó, de polinização. Tá aqui, polinização. Isso. 12K. Agora. E não acabou, não. Acabou não, porque tem um curso lá nessa escola de apicultura que inclusive o professor e o Pedro Feldon fizeram uma aula ontem na nossa live de quarta. Se você não viu a live de quarta dessa semana, Não pode lá no perder. canal da Escola de Apicultura, olha lá essa live de quarta. Particularmente, achei que ela foi linda. Não, foi uma aulaça. Foi uma aulaça. Onde mostraram um tipo de negócio que você faz que ele pode reduzir o custo do seu apiário quando você vai montar um apiário, ou pode ser um negócio a mais para você. Exatamente. Porque você trabalhando nesse tipo de negócio, você consegue faturar com ele. Exatamente. Que é a Marcenaria apícola. Ela exige um pouco de Um conhecimento conhecimento básico de marcenaria. Entra pra Escola de Apicultura, todo conhecimento que você precisa É ou não tá é? lá. Tem um É. cursão top lá, ensina você a fazer todos os artefatos que você precisa pro seu apiário. De madeira. Mas você se propor. Vamos colocar um número aqui agora aqui? O cara Vambora. tem os 10 enxames dele. Bacana. Isso. Tá? Só nos 10 enxames ali. O cara que já tem a noção de marcenaria entrou pra escola. Só nas 10 comércios que ele vai fabricar para ele. pra ele. Vamos colocar a economia aqui, Isso. contando. Ele Não. pagaria. Não, vamos falar para venda. Eu É, quero vamos falar pra O cara venda. quer ganhar dinheiro, o cara É. tem sangue no olho. Mas vamos tirar primeiro aqui as 10 comércios que ele já vai economizar só do apiário dele. Certo, As 10 pra ele. certo. As 10 para ele pagaria a compra de 10 colmeias. Ele pagaria em torno aí de 3 mil reais essas 10 colmeias. Tá? 3 mil reais. É. Entra na Ele nossa conta? fabricando. Não, Não. ele não tirou do bolso 3 mil. Ele não tirou do bolso Tá. 3 mil. É. Ele fabricando, ele vai ter um custo aí muito alto de R$ 1.500. Só aí ele já vai economizar 1.500. 1.500. Sim. Economizar 1.500. Então vou botar aqui. Só na economia, Thiago. Marca aí. Economia de 10 caixas fabricadas. Economia de 10 caixas fabricadas, 1.500. Mas o cara que já detém algum conhecimentozinho de marcenaria, que tem uma marcenariazinha de hobby, igual o Pedro tem lá no fundo da fazenda lá, né, gente? Que ele Sim. fez lá as portas. Não, fez e ele as falou janelas. assim, olha, eu quero faturar 100 mil reais esse ano. Exatamente. Eu tenho sangue no olho, eu vou trabalhar de noite, eu quero 100 mil no meu Eu bolso vou esse ano. fabricar, pelo menos, eu tô aprendendo ainda, eu tô começando na escola de apicultura, então eu vou me dar o trabalho de fabricar por baixo 100 caixas E é fácil. para vender. Não é fabricar por mês, não, é no ano inteiro. Porque o cara tem que cuidar do restante do projeto dele. É. E fabricar 100 caixas, além das 10 do apiário dele, mais 100 caixas. 100 caixas que ele teve um custo em torno ali de R$150 e ele vendeu ali, vamos colocar no preço de mercado aí que tá hoje aí, R$280. 280 menos 150, ele teve 130 de lucro.
Vezes 100 colmeias? 130, 130. 13. 130 vezes 100. Vezes 100. 13 mil. 13 mil, é isso mesmo? Não sei, joga aí, professor. Usa a calculadora. É, mas é faturamento, né? É, faturamento. Então não é o lucro. Não, então, é então é 280 vezes 100. Vezes 100. 28 mil. Joga aí. Faturamento. Fabricação de caixas, 28 mil. É 28, então? Então já deu. Mas não acabou ainda? Acabou não. Não, acabou só, ainda? assim, Não. eu pensei... Já deu 100, mas não acabou ainda. Eu pensei alto, porque eu questionei. Até o Felipe já tá pensando em largar esse trem de editar vídeo e criar abelha lá. Ó a cara dele lá, ó. Falei assim, meu Deus do céu, eu tô aqui penando com o professor Armindo aqui, com o Thiago aqui, trabalhando igual um louco aqui, editando vídeo todo dia, que eu acho que eu vou criar abelha. Até ele já tá pensando, não tá, Felipe? Deu quanto aí na marcenaria? Deu quanto? 28. Marcenaria, 28 mil de faturamento. 28. Vai anotar aqui, ó. Professor, mas é para faturar 100 mil com abelha? Com a abelha. Só com apis, né? Com abelha? Com a abelha. Só com apis. Com a apicultura. Apicultura? Com a apicultura aí, Porque eu falei que com a apicultura aí, meliponicultura? Porque se colocar meliponicultura, o universo é o limite. aí é ilimitado. Por quê? Porque a meliponicultura, qual que é a maior demanda, as duas maiores demandas hoje dentro da criação de abelha sem ferrão? É a colmeia. É o enxame, não é? É o enxame. O enxame de abelha sem ferrão e qual outro produto? Mel também. E o mel. É, o mel é muito valioso. E esse mercado está crescendo demais. A parte de mel gourmet de abelha sem ferrão, que está valorizando muito o preço do mel da abelha sem O ferrão. pessoal tá vendendo aqueles frasquinhos, professor, de 30 gramas. 30 ml, 50 ml. Não, e o tanto que é 60 reais. É, assim, Ou seja, o litro chega a mais de R$1.000. é perigoso falar, mas assim, o tanto que a abelha sem ferrão é fofa, né, gente? Nossa. Você tem uma abelha sem ferrão no seu jardim. Eu vou ter uma assim no meu jardim. Não, você tem que ter até para você colocar o Pedrinho Catarina para cuidar dessas abelhas aí. Isso aí todo pai e mãe tem obrigação de fazer isso com os filhos Mas como é pequenos. que faz pra ganhar com a meliponicultura, professor? Com a meliponicultura, antes de você vender o mel, Thiago, o principal que hoje todo mundo está faturando é com a multiplicação de enxames de abelha sem ferrão e colocando aquele enxame multiplicado para vender. Você tem 10 enxames, por exemplo, de uruçu amarela. Vou falar porque ela é muito comum no Sudeste, no Nordeste, a uruçu nordestina. A uruçu amarela hoje, ela tem um preço no mercado que ela chega a quase 700, 800 reais um enxame desse. Professor, a Se gente você pode... se propõe a espalhar iscas para capturar abelha sem ferrão, você pode pegar tudo quanto é tipo de espécie. A jataí, a mandaguari, a tiúba, a uruçu. E tudo são enxames que tem E valor. dá para trabalhar simultaneamente? Da abelha com ferrão e sem ferrão? É? Tranquilo. Normalmente a uma pessoa- não mata a outra, Não. uma não agride a Isso outra. isso é mito de biólogo despirocado essa ideia. É, porque a gente tem... Biólogo e Elas ideólogo. convivem... Biólogo e ideólogo que tem essas ideias doidas. Você espalha a caixa de papelão para capturar uma abelha com ferrão. Quantas vezes já aconteceu comigo de entrar primeiro um enxame de jataí? Fofo. Eu ia falar E aí ela cria, tem a caixa desse tamanho aqui, ó. A caixa isca de papelão para capturar a abelha com ferrão. Aí vem a bolinha, ela cria aquele ninzinho pequenininho no cantinho da caixa isca, não cria? Cria. Da jataí. O resto da caixa isca não tá oco? Tá. Quem que entra depois? Ah, com ferrão? A abelha com ferrão. E as duas convivem dentro da caixa isca. Professor, eu tava pensando... Quantas centenas de enxames que eu já capturei assim nesses 40 anos. Como que uma ataca a outra e mata a outra? Dá quase que pra gente fazer todo o processo que a gente já fez com a meliponicultura também. Dá, ué. Vamos colocar em número também? Faltou Vamos colocar em números? meliponicultura. Vamos colocar Gente, aqui a olha- abelha mais barata que tem, que é a jataí. Olha, Quanto é um Um enxame de jataí hoje, se você capturar, só na captura, espalhando as garrafas isca, que a gente ensina no nosso curso de meliponicultura da Escola de Apicultura. por acaso a gente também ensina. Olha que... Espalha 100 garrafa isca. 100 garrafa isca, percentual de captura ao final de um ano, de até um ano, você vai ter aí uma captura de 10 a 15 enxames de jataí. É menos assim, professor? É menos. Ah, ela é não é difícil. igual a ápice, não. Pra mim é 70%. Não. Ela é bem seletivinha. 70 é a abelha com ferrão. Ah, Mas 10 a 15 enxames de jataí, do momento que você transfere para a caixinha, aí tem que estar na caixinha mesmo bonitinho, um enxame já nidificado, crescendo, formado, já no ponto de Tá com produzir alguma mel, caixinha aí? você vende um enxame desse por R$250. Aham. 15 enxames. Isso só da jataí. Se você capturar, por exemplo, uma uruçu, não é R$250, é R$500. O valor dela é diferente. Você capturar uma mandaguari é R$700.
Tem espécie de abelha sem ferrão, Tainã tem uma, que é uma abelha rara que está em extinção, o enxame dela vale quase 8 mil reais. O Tainã tem uma dela lá. Não pode nem vender. Não, ele guarda essa abelha lá Tá com o maior tesouro dele, o maior multiplicando, né? diamante dele. O Felipe gravou com ele lá, não gravou, Felipe? Lá com o Tainã? Não foi você, não? Foi o Lucas, né? O Lucas gravou. O Lucas, na época do Lucas. É, eu acho que ele mostrou essa abelha nesse curso de meliponicultura. Essa abelha que é valiosa, cara. Olha lá, vou É. reassistir. Tem pouco que eu vejo. Então você tem como faturar. Então, colocar. Pensa, você tem 15 enxames que você capturou num ano de jataí. Você vende esse enxame por R$250. Estou falando da jataí que é barato, viu, Thiago? Que é barato. 250 vezes 15, você fatura 3.750 só com enxame de jataí. Vai não dar pra 4. Pra 3, vai não dar pra 3 aqui. É isso aí. Vai ficar tudo redondinho. É isso aí. E mel, como é que funciona essa E venda o do mel da abelha sem ferrão? A produção ela é limitada, mas Exatamente, é uma produção limitada. Mas o pessoal, existe. inclusive, da meliponicultura já tem uma estimativa que a produção média hoje, considerando todas as espécies, é na faixa de 2 litros por ano, né, Thiago? Todas as espécies aí. De todas as Média. espécies, considerando da tem jataí que produzir até a tudo, tem que uruçu-boi. Uruçu. né? São mais de 300 espécies de abelha sem ferrão. É. Né? vamos colocar um, porque por exemplo, Não, 2, é a média. Não, Porque tem uruçu, isso aí já é estimativa, que não é, produz não, é, 4 não é quilos. nossa, não. É estimativa levantada pelo segmento. 2. A média Então, já está na casa de 2 litros por 2 enxame. por colônia. Porque né? tem abelha no Nordeste, Jande, que produz 5 a 8 litros por ano. É. Opa, Então pode colocar. A pessoa vai começar o quê? 10 enxames também? 10 enxames. Então eu vou ter os não, 10. pode ir 20 até litros. além, mas vai começar com 10 ali. 20 na média de litros. 10. Nosso exemplo aqui dos 10. 20 então, litros. 20 litros, 20 litros. anual, 20 litros. que a gente vende a quanto cada litro? Eu vendo um frasquinho hoje de 100 ml, Ah. eu vendo na Companhia da Abelha por R$60. 100. Eu sei de gente que vende mais, igual Então. aquele rapaz pra gente que tem lá no Instagram, É. que ele vende um frasquinho de 30, 40, 50 ml pelos mesmos R$100. É. Né? Então vamos colocar aí por baixo R$500. Colocar aí por baixo é R$500. Acho que dá reais. mais. É, porque se 100 tá saindo a 60, Exatamente. R$600. É isso aí. 600, Então põe 600 aí, 1.200, né? vezes- R$1.200. Vezes 10 enxames, só o mel aí R$12 mil. 12 mil. Exatamente. Beleza. Própolis, cera, a produção não chega a ser comercial, né? A cera não chega, mas a própolis tem sido. É, a O própolis. pessoal tem extraído própolis da abelha sem ferrão, tem feito extrato de própolis. Faz o extrato. É. Tem até o abelhão do mundo afora lá que vende um frasco de extrato de própolis de abelha sem ferrão. Frasquinho de 30 ml, ele vende por R$45. Ele é mais valioso também, assim como o mel? Ela é uma própolis muito valiosa que tem sido muito estudada, né? Principalmente a própolis da Amazônia. Não me lembro Estudado. de nenhum estudo sobre a própolis da abelha sem ferrão. Rapaz, tem muito. É. Você que tá fazendo levantamento lá pra gente atualizar na escola de Vou apicultura, procurar, não procurei da puxa própolis lá ainda. no a própolis da SF, própolis da abelha legal, sem hein? ferrão. Pode tem pesquisa já, meu amigo. USP, Ribeirão Preto, Unicamp, o FMG, né? O Federal de Ouro Preto, Federal de Viçosa. Ih, rapaz, tem pesquisa demais. Colocou os 12 aí? Ainda não. Não é só própolis de Espera, abelha sem fechar ferrão, aqui não. esse. Ah. Então, mel 12 mil. A própolis, a quantidade que produz, que é pouca, né, Thiago? É pouquinho. É. Se mel já é pouco, a própolis você tem uma produção ali que chega ali a 20 gramas, 30 20 gramas, na gramas. média por mês. Aham. Para você fazer um extrato de própolis, você precisa de no mínimo 500 gramas para poder colocar em 1 litro de álcool de cereais. Então você tem que ter muita caixa. Vamos pôr aí 500 gramas. Vamos trabalhar as 500 gramas. Pois é, 500, mas você não tira 500 gramas num 10, ano, em 10. em 10. Tiro não, né? Talvez você tire, talvez nas 10 você tire em um ano. Pois é. Porque vai dar uma média aí de quanto aí? Vai dar uma média aí de 40 gramas por mês, É. né? 40 gramas por mês, 4 gramas é isso mesmo. É. É mais ou menos isso mesmo. São tira meio meio quilo. Meio quilo dá quanto? Meio quilo, você colocou 1 litro de álcool de cereais, vai dar 700 ml dividido por 30 ml, 700 ml, calculadora. Tudo tem que ser calculadora, né? É. Confia na cabeça, não. 700 ml dividido por 30 ml, 23 frascos. 23 vezes? 45, tô pegando o número lá do Abelhão do Mundo Afora, que é um dos maiores especialistas aí, hein? Se estiver vendo aí, abração pra ele, viu, Gabriel? E a Tamo Júlia, junto aí. né? Gabriel e Gabriel Júlia. com a Júlia aí, do Abelhão. R$1.050, R$1.000 de extrato de própolis. Milão. Milão. Boa, professor. Então acho que fechou as contas aqui. Vamos ver quanto ficou? Vambora, bora somar? Eu vou falar Será que tudo deu direto. 100 mil? Eu vou falar tudo direto aqui. Eu vou colocar os 3 mais os 12 Mais um. mais um. Vou falar, professor. Deu. Em cima do nosso exemplo aqui de 10 colmeias, R$132 mil, professor.
Ah, professor, e o lucro disso? Truco. E o lucro disso? O lucro disso você pode jogar tranquilamente aí, tranquilo. 55% de custo em cima disso aí. Eu jogar 70, professor. Você ia jogar 70 de Eu custo? jogar 70. Então vamos jogar 70 de custo. Eu jogaria 55 por conta do valor agregado que tem o mel. Eu jogava exatamente por causa do mel. Vamos 132 mil É. vezes 70% de custo. Olha o mel, essa Custo parte ou da lucro? beira sem ferrão aqui. Peraí, você falou 70% de custo ou lucro? De margem. Eu pensei margem na de margem. lucro? 70% de margem. Então tá bom. Eu pensei em 70% de margem. Eu seria mais modesto. Eu também. Eu jogaria aí 45% Vamos. de margem de Vamos lucro. 45, porque... 130 e quantos? 2. 132. 132 mil de faturamento. O faturamento aprovado. Vezes 45% de margem de lucro, você fez R$ 59.400. Com 10 comércios, tá? Isso é lucro. Isso é lucro. Eu quero fazer essa Isso é conta com depois. 10. Eu vou desafiar vocês a fazer um outro podcast Isso é com aqui 10. e jogar isso aqui na ponta do lápis. Eu acho que a gente vai ter uma margem maior nisso aqui. Pois é, nós estamos sendo modestos. É. Nós estamos sendo Modesto em modestos. Eu tudo. acho que a gente tem uma margem maior nisso aqui. Pelo Nós que eu estamos sendo vejo. modestos, que a gente considerou aqui só 10 divisões de enxame. É. Nós consideramos aqui uma venda muito baixa de quantidade de mel. Qual que é a margem Está da sendo polinização? modesto. Polinização você não tem despesa. Tem. Na polinização. Transporte, sim. Não, você tá num local só, naquele Mas você vai ponto ficar, ali. por exemplo, no tomate você vai deixar fixo. É, você fica fixo naquele mesmo fazenda. Limão lá. você vai deixar fixo. Limão também é produção direto. Enfim. É muito dinheiro. Quem tá muito vendo, dinheiro. quem tá vendo no YouTube o tem que uma... a gente quer dizer pra você, esse número que nós levantamos, isso aqui é uma situação hipotética. Não tem ninguém fazendo isso. É, isso é só Não tem ninguém fazendo isso. É uma aula de... Isso aqui é didático. Isso aqui eu tô aqui, a gente tá aqui apresentando pra vocês para provar que é possível. É. Agora é possível para quem tem espírito de trabalho, para quem tem espírito de dedicação, para quem tem espírito de querer estudar, para quem tem espírito de resiliência, para quem tem espírito empreendedor, para quem tem espírito para querer pegar o boi pelo chifre e fazer acontecer. Pôr no chão. Para quem esteve aqui no congresso e entende o significado dessa pulseira aqui, ó. É. Porque quem não teve no congresso não entende totalmente o significado dessa pulseira. Entende parcialmente. Quem teve no congresso entende. Verdade. E isso, gente, que a gente está apresentando aí como uma situação hipotética da cultura, vale para qualquer segmento, Thiago. Para qualquer um. Parar de procrastinar com notícia ruim. Parar de procrastinar com a desgraça do mundo. Parar de procrastinar com a desgraça do outro. Querer mal do outro. Parar de assistir a vida dos outros. Querer parar de assistir a vida dos outros e botar olho gordo na vida do outro. Parar de invejar o outro. Começar a prosperar. Começar a querer distribuir energia de prosperidade. Se alegrar com o crescimento do outro. É Se alegrar com o crescimento da abelha, da colmeia. Querer dar alimento saudável para a nossa população. Fazer da apicultura a razão da vida, Thiago. O Thiago e a gente falou assim, esse professor Armindo chegou doido hoje nesse podcast aqui. Tem dia que eu chego aqui, gente, e o Thiago sabe disso, tem dia que eu chego aqui com a cara atravessada. Felipe, então, já fica de saco cheio de mim. Tem dia que eu chego aqui sorrindo e tem dia que eu chego cuspindo marimbondo, né, Felipe? O Thiago também já viu isso. E quem não é assim? Você é humano, né? E quem não é assim? Tem dia que o Thiago chega aqui com a cara fechadona, tem dia que ele chega mais abertão. Tem dia que a gente chega tristinha, tem dia que ela chega explodindo de felicidade. E quem não é assim? Quem é perfeito? Eu tô achando Ninguém que é é a perfeito abelha. não, gente. Eu tô achando que é a abelha. Depois disso tudo. O que a gente quer dizer pra vocês é que a gente sendo humano, o principal a gente tem que ter responsabilidade com esse animal que chega na mão da gente, ó, que é a abelha. É. Que é o único animal capaz de salvar o planeta. Ser humano vai desaparecer um dia, Thiago. Vai. Ser humano vai desaparecer um dia. E detalhe, a Mas abelha... eu tenho certeza de uma coisa, gente. A abelha, ela vai continuar. E ela escolhe a gente, hein? E a abelha escolhe a gente. Escolhe. Então, pô de mel é pra quê, Thiago? É pra você preencher tua ficha de interesse agora. É. Porque a gente tá aqui pra te ensinar o melhor negócio hoje do agro e do mundo que chama apicultura. Por A mais B aqui. Por A mais B, a gente tá provando por número. Se convenceu? Você falou assim, eu tenho minhas dúvidas. Convenceu, gente?
Dá certo, dá ou não dá? Dá certo. Valeu, Thiagão. Valeu demais, professor. 6h35, rapaz, extrapolamos Opa, em estourou um pouquinho. 7 minutos o nosso podcast. Mas valeu. Mas se a turma gostou aí, já deixa o like aí bacaninha aí, Gente, se inscreve no canal. Se inscreve no canal e preenche a ficha de Preenche a interesse. ficha de interesse. Quando você assistir aí no nosso podcast aí, como é que é o like lá? Que deixa lá? Lá é os 5 estrelas. 5 estrelas. Deixa 5 estrelas aí. E comenta também, né? Lá no nosso, Pode no comentar. nosso Spotify lá. Valeu, gente. Valeu demais, professor. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.